Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas. Que nós tenhamos, por meio da comunhão com o Espírito, o mesmo modo de pensar e agir segundo a vontade de Deus. Então que possamos aproveitar esse momento agora, ao meditarmos na palavra de Deus, para vivermos uma vida em harmonia com Deus, em harmonia com o céu. Nós vamos conversar sobre um assunto espetacular, maravilhoso, algo que Deus considera como perfeito. E o ser humano, infelizmente, tem buscado tirar a perfeição daquilo que Deus diz que é perfeito. Então nós vamos aprender sobre isso hoje. Algo que Deus diz que é perfeito. E nós precisamos a cada dia viver segundo a vontade de Deus. Vamos orar nesse instante para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, bondoso Pai, estamos na Tua presença e como Teus filhos, ajuda-nos, Senhor, a buscarmos, a tornar-nos a cada dia dependente do Senhor. Dá-nos humildade, Senhor, para reconhecer a nossa fragilidade e a Tua grandiosidade, para nós cada dia sentir o quanto nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos nesse instante, Santo e Bom Espírito. Ilumina em Teu nome, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos para o livro de Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Nós vamos poder meditar um pouquinho no livro de Tiago, que é brilhante. O livro de Tiago, ele traz uma religião muito prática. Tiago traz uma religião muito prática. E nós precisamos a cada dia compreender isso. Se a gente, só para você perceber o verso que eu quero ler, mas esse não é o mais importante que eu quero ler nessa manhã, mas o verso capítulo 1, verso 22, ele vai dizer assim, para a gente poder entender: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, Tiago é muito prático, é uma religião prática. Você não deve ser só um ouvinte, porque se você for só ouvinte da palavra de Deus, você engana a si mesmo. Nós precisamos ser praticantes. É fácil ser um teórico, alguém que só fala, alguém que manda você fazer, mas não faz. Nós, como cristãos, precisamos ser cristãos verdadeiros, autênticos, que pratica, que vive a verdade da palavra de Deus. É isso que Jesus espera, é isso que Deus espera para cada um de nós. E aí, o verso que nós queremos dar mais ênfase é na sequência disso aqui, é na sequência desse texto, é o verso 25, e diz assim: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, ou seja, esse será feliz. Você quer ser feliz? Pronto, Tiago dá aqui o caminho para a felicidade nesse mundo e para a eternidade. Ele diz assim, que nós precisamos considerar, olha só, olha que texto bem claro, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita e a lei da liberdade. Então Tiago está dizendo que a lei de Deus é uma lei perfeita e é uma lei que traz a liberdade. Liberdade de quê? Porque nós precisamos, e você precisa entender, Jesus disse isso, que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Paulo vai dizer, pela inspiração do Espírito Santo, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós somos pecadores. Então, como resultado, nós somos escravos do pecado, segundo Jesus. Mas Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, nós somos libertos por Cristo. Mas quando Cristo nos liberta, nós temos uma lei que é a lei da liberdade. A lei de Cristo é a lei da liberdade. Quando eu aceito a Cristo, Ele me liberta da escravidão do pecado e me dá liberdade. Liberdade até se eu quiser voltar a me tornar escravo do pecado. Isso é liberdade. Liberdade é alguém que sabe aquilo que é certo, sabe aquilo que é errado, mas escolhe fazer aquilo que é certo. Se você não tem a capacidade de escolher entre o certo e o errado, você é um escravo, tanto faz do errado ou como do certo. Mas a lei de Deus, ela é uma lei da liberdade. Mas o mais interessante, eu quero centralizar mais aqui, que o verso está dizendo: aquele que considera atentamente a lei perfeita. A lei de Deus é perfeita.
sabe? E aí ele diz aqui no finalzinho, feliz é aquele que é operoso, aquele que, sabe, faz esforço, aquele que se dedica para obedecer essa lei perfeita e que traz a liberdade. Ele é feliz em tudo que ele realizar. Você quer ser feliz nessa vida? Eu sei que você quer, todos nós queremos ser felizes. Um dos segredos para ser feliz, segundo aqui o nosso querido e amado Tiago, é a gente viver a busca incessante de praticar a lei perfeita, a lei que traz a liberdade. Aí nós seremos felizes em tudo que vamos realizar. Agora, eu quero trazer um outro aspecto aqui que eu tenho pensado. Sabe, essa lei que Tiago diz que é perfeita, nós vamos chegar também aqui, ó. Vamos chegar em Salmos 19. Vamos lá, Salmo 19, para a gente poder também só pensar aqui, Salmo 19, para a gente poder só ver como a Bíblia repete isso. 19 e o verso 7 diz assim, ó, 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Você quer ser restaurado? Muitas vezes você está acabado, destruído por muitos problemas. Pode ser que seja saúde, pode ser que seja família, pode ser que seja emocionalmente, qualquer aspecto da sua vida. Se você precisa de restauração, a lei de Deus, ela tem essa capacidade de nos restaurar. Por quê? Porque a lei de Deus, ela é perfeita. Por que a lei de Deus é perfeita? Porque veio de um Deus que é perfeito. Deus não criaria algo ruim ou imperfeito. Nós precisamos saber disso. Agora, essa lei de Deus que é perfeita, a gente tem começado a entender, e isso é um contrassenso. Seres humanos têm tentado dizer e ensinar que a lei de Deus passou, que a lei de Deus não serve mais, não precisa mais obedecer aos mandamentos. Que loucura! Olha, se Deus foi quem criou a sua lei, e ele diz que a sua lei é perfeita e restaura a alma, Tiago vai dizer que a lei de Deus é perfeita e é a lei da liberdade, e aquele que, sabe, que é operoso, aquele que busca intensamente guardar, esse é feliz em tudo que fizer. Agora o ser humano tenta, com a sua pretensão humana, dizer que a lei de Deus passou. Isso é uma loucura. Não, a lei de Deus, ela é perfeita e ela é eterna, assim como o seu Criador. Então nós precisamos pensar nisso. Só para você perceber, e a gente tem em Malaquias capítulo 3, verso 6, diz assim, ó só para você entender, eu quero ler na íntegra. Malaquias capítulo 3, verso 6, está aqui o último livro do Antigo Testamento, Malaquias 3, verso 6, ele vai dizer assim para a gente poder entender sobre isso. Malaquias 3, verso 6, diz assim, olha o que Deus diz assim, ó, para a gente poder entender, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, nós precisamos. E como Deus que é perfeito, e ele criou a sua lei que é perfeita, ele vai mudar? Não, Deus não é como ser humano que fala uma coisa aqui, daqui a pouco muda porque, eu não entendi, eu falei meio que equivocado. Não, Deus é Deus, ele é perfeito. Então Deus não muda, ele criou uma lei perfeita e que pode restaurar a minha vida e a sua. E quando eu pratico, quando eu busco fazer, obedecer aos seus mandamentos, eu sou feliz. Aí Tiago, ainda no capítulo 1, verso 17, é muito interessante. Olha como a gente precisa entender como esse Deus é. Capítulo 1, verso 17 de Tiago ainda. Capítulo 1, 17 diz assim, para a gente poder compreender. Versículo 16, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Deus, tudo que Deus cria é bom e perfeito, e ele não muda e nem tem sombra de variação. Deus é isso. Então Deus criou uma lei perfeita e uma lei da liberdade, e quando eu sou um praticante dela, quando eu me esforço para obedecer a lei de Deus, eu sou feliz naquilo que eu realizo. Então aqui está o segredo. Essa ideia de que a lei de Deus passou, de que a lei de Deus não mais tem validade hoje, é uma ideia que veio da mente do diabo. Mas aqui, segundo a palavra de Deus, não. A lei de Deus é perfeita, restaura a alma e ela é eterna, assim porque veio de um Deus que é eterno. E tudo que é bom veio de Deus. E a lei de Deus
é boa, agradável, diz o apóstolo Paulo. Então que eu e você possamos seguir, buscar obedecer à lei de Deus, ser operoso, praticante da palavra. Seremos felizes ao obedecermos a sua lei. Que Deus abençoe a você e a tua família nesse dia, e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é esclarecedora. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática essas verdades, viver essas verdades. Tenha misericórdia de mim e dos teus filhos, para que sejamos obedientes à tua lei, para sermos felizes naquilo que a gente estiver fazendo. Abençoe a cada um de nós, por Jesus. Amém.